O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim, também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, neste quinto domingo da Páscoa, nos preparamos estamos no meio do caminho, para a grande festa de Pentecostes. Para isto, Jesus precisa anunciar: por pouco tempo ainda estou convosco, eu vos dou um novo mandamento. Nosso Senhor irá, amados irmãos e irmãs, deixar sua nova forma de presença, agora espiritual, ou seja, esta que nós vivemos. Nosso Senhor falou aos discípulos: aonde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei aí, no meio de vocês presentes. Na sua homilia hoje, o Santo Padre, o Papa Leão, ele lembrava que aonde estão os cristãos bem dispostos a viver este amor sobrenatural, divino, o amor de Cristo aos irmãos, aí está a igreja. O Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus, ele traz que após a saída daquele que o traiu, um de vós irá me trair. Depois que Judas saiu do cenáculo, depois do lava-pés, da instituição da Eucaristia, depois de comungar, Judas estava dividido em pecado mortal. E com ele, claro, ele não saiu sozinho, ele saiu com aquele que nele entrou durante algum tempo. Judas vinha traindo o Senhor, então ele estava com o diabo, que é aquele que divide a pessoa, o demônio. Jesus diz, como que quisesse dizer: agora que o impuro saiu do meio de vós, serei glorificado, não depois, mas agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele, diz nosso Senhor. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, porque o Pai e o Filho são um, e glorificará logo. E para dizer diretamente aos apóstolos, Jesus muda o tratamento: filhinhos. Com ninguém Jesus fala assim. Primeiro pela proximidade, depois pela intimidade, ou talvez também porque os discípulos, eles ainda são pequenininhos
na fé, deverão crescer ainda na fé como igreja. E para garantir a sua presença, eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus garante uma forma de presença espiritual e que os apóstolos poderiam recomeçar a sua experiência de presença a partir de Cristo, porque Jesus diz: amai-vos, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Mas não já existe este mandamento? Ele é um mandamento antigo, do Antigo Testamento. Um contra-testemunho deste mandamento com o assassinato de Abel por Caim. Então, amai-vos uns aos outros. Houve o ódio e o assassinato de um irmão. Quando Deus aproxima-se, o Senhor aproxima-se de Caim, a pergunta bíblica: aonde está o teu irmão? Depois disto, nosso Senhor, então, amados irmãos e irmãs, Ele diz: aqui está a novidade, como eu vos amei. Não é amar de qualquer jeito. Aqui consiste a novidade do mandamento. E como foi que eu vos amei? Então, vamos para a primeira leitura e dizer aquilo que Paulo nos fez pronunciar na carta aos Atos dos Apóstolos: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Este é o amor divino, espiritual, celestial, e esse amor é o amor de Cristo. Porque Paulo, ele, depois que passou por todas essas cidades, junto com aquele que estava com os apóstolos, Barnabé, veio fazer presença com Paulo, e a experiência de Cristo em Paulo, ou seja, a comunhão dele, não é uma comunhão com aquele que está perto de mim, é com aquele que está dentro de mim, nosso Senhor. Foi entrando cada vez mais profundamente na existência de Paulo, de modo que, quando ele passou por estas cidades, há um testemunho de que em Listra, Paulo foi a Listra, Icônio, Antioquia. Em Listra, numa das primeiras, Paulo, vocês pensam que Paulo foi querido, amado, foi acolhido pela comunidade que ele passou? Ele foi apedrejado, desmaiou, acordou, viu que estava vivo, glorificou a Deus e seguiu ainda evangelizando. Vocês pensam que Paulo por isso parou? Icônio, Antioquia, seguiu. Então, quando o apóstolo diz é preciso passar por muitos sofrimentos, é nisto que Paulo está falando. Não é um sofrimento psicológico, a conta, o boleto, nossa, como eu estou sofrendo, como muitos mundanos fazem, né? É uma forma de zerar a vida, né? Eu vou zerar a vida. Aí vai para uma cachoeira e lá se desmantela. Aí vai para não sei aonde, aí não sei o que, zerando a vida. Aí vai para a vida devassa, zerando a vida. A sua vida, ela já está em zero, meu filho. Zero negativo. Se você quer que sua vida ela esteja 100%, é preciso recomeçar no amor divino, no amor de Cristo, aquele mesmo amor que faz com que os jovens namorados esperem o noivado, que esperem o matrimônio.
É o mesmo amor que faz com que os solteiros discernam sua vocação, se vão ser religiosos ou buscar a vida matrimonial. É o mesmo amor que faz com que um seminarista, esperando em Deus, peça sua vocação sacerdotal a Deus, seja confirmado pela igreja e se torne um sacerdote. Vocês pensam que isto é barato assim? Não. Uma decisão, uma escolha, uma predileção assim não é como fazer um mingau. Mistura lá na água quente, lá o pó e mexe e fica pronto. Não é assim. Muitos pensam que o sacerdócio católico é dizer algumas palavras bonitas, partir, seguir, voltar e depois descansar. Pensam que é assim. Não. Então, amados, o próprio Cristo, quando ele cansado repousa na barca de Pedro, num travesseiro, fedorento, cheiro de peixe, ele não dorme porque quer, na tempestade lá que atingiu os apóstolos. Ele dorme de exaustão, de cansaço. Ele, que é Deus, que realizou uma união perfeita com a carne humana, cansa-se também. Este, amados irmãos e irmãs, é o amor divino que faz recomeçar uma igreja. É este o amor do coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo. Este amor, ele é caro, ele custa o preço e o sangue de um Deus. Assim também deveis amar-vos uns aos outros. Pergunte-se em seu exame de consciência: qual é o amor que você está dando para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua casa, para o seu esposo, no seu trabalho? É um amor fabricado nas tramóias dos negócios ou é um amor sobrenatural, divino? No meu canto de trabalho, eu consigo sentir algo sobrenatural. Não é somente o salário entrar na conta. Existe um para quê eu sofro. Não está fácil, Padre, não. Mas eu suporto estas humilhações e estes sofrimentos por causa da minha fé, pela minha esposa, pelo meu marido, pelas minhas filhas, pelos meus filhos. Eu suporto. Olhamos para as dificuldades do tempo presente, que não são poucas, e vemos qual o sentido da vida, se é esse sofrer. Uma sociedade que não suporta escutar a palavra sofrimento, que entra em crise existencial e vai procurar logo um profissional para se tratar. Uma geração cada vez mais fragilizada emocionalmente. Está aqui, amados irmãos e irmãs, a rocha firme que nosso Senhor nos apresenta, chamada igreja. A sociedade de fiéis mais perfeitas na face da terra não é outra, chama-se Igreja Católica, Apostólica e Romana, porque foi lá em Roma que Pedro deu a vida, o chefe da igreja deu a vida, a exemplo do seu divino mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu fora dos muros de Jerusalém. É isto, amados irmãos e irmãs, que nosso Senhor atesta por fim: conhecerão que sois meus discípulos, não é pelos milagres, não é pelos prodígios que os apóstolos eles praticam, mas pelo amor sobrenatural, divino, celestial. Amor assim, nos dizia o Santo Padre e o Papa, uma amizade em Deus. Foi o que Deus fez com os apóstolos.
construiu no coração uma ponte fraterna entre aqueles homens que se tornaram um, como irmãos, e todos, unânimes, deram a vida, conscientes pelo que estavam fazendo. Estou dando a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, vamos rezar pelos sacerdotes, pelas famílias, para que experimentem os jovens como precisam colocar este sangue purificador de Cristo, de um sangue corajoso que se doa nas suas veias anêmicas, pela falta de sentido que passam na vida e pelas falsas seguranças que muitos atrelam às suas existências. Eu vou ser isto porque vou ganhar tanto, eu vou ser aquilo porque vai ser muito bom, e não pensam, mas para quê? Quando você chegar lá, que você se perguntar, e atingir o topo, e agora? Agora não tenho mais nada para fazer. Perdeu o sentido. A única coisa que tinha na vida, o bem mais precioso da vida, era o dinheiro. Que pobreza é aquele que só tem o dinheiro para se segurar e se sustentar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.